Olá, olá, você que é New Type, Coordinator, X-Rounder, Innovator ou como queira se chamar. No vídeo de hoje nós já vamos direto pra gameplay, porque essa edição demorou muito e eu já tô mega atrasado, então eu te vejo lá no final. Vambora! Bom, vamos lá, que essa mão inicial aí foi ótima pra um deck de Rush, já veio lapada seca, que é do jeito que tem que ser mesmo. Aí, não sei se vocês conseguem ver, mas tem um vovô, um Wing com um Hero e dois Zaco, né? Um do normal e outro aquele que aumenta o AP quando ataca. Aí o Gustavo ou o Guilherme, não sei qual dos dois, mostrando a premiação, o Store Pack 2 e 3. E agora o Lucas decide não ficar com a mão inicial dele, eu vou dar uma acelerada pra que ele embaralhe o deck de novo. Enquanto isso eu vou comentando aqui sobre a lista, né? Ela basicamente é uma lista de Rush normal, até metade ali, basicamente, até o Gundam vovô. E dali pra frente com o Shenlong, o Wing e o Altron, ele vira aquela bomba de late game, né? Principalmente com 3 Wing 0. Talvez eu colocaria 4 se eu tivesse, talvez, mas eu tenho só 3. E de novidade, a Health Curiosity, que é um bom draw, que não consome 3 de recurso, igual o Show of Resolve, mas tá ali também para ajudar a acelerar, e ele foi bastante importante. E de base, a Underground e a Nahel Argama aí também para ajudar. Começando aí o jogo, o Lucas passa o primeiro turno, que eu ganhei nos dadinhos. Eu não tô colocando as jogadas de dados porque acaba pegando muito tempo, né? Mas se vocês quiserem, pode falar. Aí na minha primeira jogada, já mandando o Zaco 2 que aumenta a P quando ataca e usando o EX Resource pra mandar o próximo Zaco 2 pra mesa, ficando pronto aí pra atacar. O Lucas mandando aí o Overflowing Affection pra comprar 2 cartas e descartar uma. Essa carta é muito boa nesse momento do jogo, pode ajudar a ciclar sua mão muito rápida comprando 2. Eu, nesse momento, tô preferindo, se você tiver claro entre branco e azul, tô preferindo a Health Curiosity, porque você só compra um, não precisa descartar nada. Além disso, você tem o efeito, né? Quando você tem 2 no trash e você joga a terceira, tem o efeito de rest. Atacando aí a base dele, tirando a EX Base e mandando aí um Kira pra mão. Baixando aí mais um Zaco 2, que aumenta o AP no ataque. Lucas com bastante carta na mão aí. Pronto pra começar o influxo de blockers aí que dá nome ao deck. E colocando também uma Daval, que é uma boa base pra recuperar a vida. E vai ser uma barreira aí de início pra conseguir passar dele. Entrando aí no meu terceiro turno, vou dar uma acelerada aqui pra mostrar que eu pensei em cortar, mas eu resolvi deixar como acelerado pra vocês verem como que é o processo. Eu ataco, aí com o Zaco 2 ganhando mais 2 de AP, ou seja, 3. Ele bloqueia com a Alifrith, o meu morre, infelizmente. Eu fiz isso na esperança de que viesse um Anksha ou um Guntank, porque aí eu pingaria ali e finalizaria. Mas vocês vão ver que não foi isso bem que aconteceu. Como ele não tinha nenhum recurso e mais nenhum blocker, eu já virei os 2 atacantes pra tirar aquela base do caminho, dando os exatos 5 de dano que precisava pra ela sair. Mas não façam isso, tá? Ataquem um de cada vez, respeitem a ordem do jogo, até porque ele poderia ter action. Tudo bem, ele tá com todos os recursos virados, mas é o bom andamento do jogo que os 2 jogadores têm que prezar, né? Aí ele mandando o combinho clássico de Gundam com o Amuro. Eu zoando ele, falando que não tem nada pra ele deitar mesmo. Ele leva o meu Zaco 1. Ele nem chega a colocar o dado ali de dano que ele levou no Gundam, porque ele já ia ter o Repair mesmo, e ele já tava passando o turno, porque ele não tinha mais o que fazer. Deixou a Alifrith ali pronta pra bloquear no próximo ataque. E aí, respondendo, eu uso o mesmo combinho. Vamos lá, Amuro e Gundam. Mandando aquela Alifrith ali descansar. Não é nesse turno que ela vai bloquear. Pensando melhor, eu resolvi ir pro shield e ele puxa mais um piloto. Eu mando um soco ali na mesa de leve. Falando que todos os pilotos estão no shield, ele deu muita sorte ali. E de novo agora eu vou dando aquela aceleradinha básica pra mostrar que nessa hora a gente fica bem pensativo. Entre o Lucas e eu, a gente
toma bastante tempo pra pensar, eu falo que eu vou atacar com o Gundam, mas aí eu não sei se vale a pena. Então eu decido tirar o Gundam dele, porque é uma unidade muito valiosa. E a minha fez o que precisava, que era usar o Amuro pra dar um rest ali na Lefrith. Então pensei assim, acho que eu vou tirar os dois de campo. Não sei se foi a melhor decisão a ser tomada, mas foi a que eu tinha na hora. Dá pra ver um pouco a mão dele ali cheia de pilotos. Tem o Kira, tem a For ali, tem o Amuro. Ele tá, assim, pronto pra colocar piloto, só falta as unidades. Agora ele vai usar um Overflow em Affection, acelerando aí pra mostrar o fluxo de pensamento. Ele vai descartar aquela For ali, porque tem muito piloto mesmo, então não é bom ter tanto piloto pra começo de jogo. Então ele decide mandar um Hyzak. Essa carta aqui tem Repair 1 e teria o custo reduzido se tivesse outros Júpiteres em campo. E também Rick Dias, nosso Ricardo Dias from Brasil, começando a construir uma parede de blockers, porém ele decide utilizar a Lefrith para tirar o meu Zaco. Ele sabia que eu tava esperando um ping vir e ele decidiu ele mesmo tirar ela em campo, pelo menos sendo mais útil do que esperar só vir algum ping aí que removesse ela do caminho. Nessa hora eu vejo que a minha mesa está vazia, a dele já está com 2 unidades e eu apenas com 4 recursos e um sonho. Decido trocar a EX pela Underground Desert Base, levando um shield aí pra mão. E lembrando de virar o dado pra contar, porque muitas vezes eu esqueço. E, pra surpresa de muitos, passando o turno. Porque eu realmente não tinha o que fazer nessa hora. As unidades que já estavam na minha mão eram pesadas pro momento. Minha esperança era que no draw ali viesse alguma coisa barata que eu pudesse baixar, mas não foi o caso. Nessa hora eu percebo que, na verdade, faltou um recurso ali. Eu acho que eu deveria usar o dado pra contar o nível que eu tô em vez do recurso. Porque toda hora que eu vou com o EX Resource, acaba me confundindo. E aí sim, eu contando os recursos certinho, baixo o Shenlong. Shenlong esse que virou um meme lá na Forja. Ele e o seu piloto, o Shang Wufei. O Lucas decide colocar aí um Whale Strike, linkado com o Kira. Levando meu Shenlong de volta pra mão, ele que não fez nada. E atacando com o Whale Strike tirando a minha base e com o Hyzak tirando um shield. Me deixando, de novo, totalmente vulnerável aí, sem nenhuma unidade. E ele com 2 unidades, sendo que 2 são blockers. Apesar que uma delas foi usada ali, já foi virada. Eu pergunto se eu não tivesse colocado o Shenlong, ele teria utilizado o Whale Strike pra voltar ele pra minha mão. Ele fala que já tava planejando usar o Whale Strike desde o começo. Mas aí, volta pra mesa o Shenlong e dessa vez, como eu falo mesmo pra ele, volta linkado. Porque agora com o Shang Wufei ficando pronto ali, mirado pra atacar. Nessa hora, um diferencial muito grande desse deck é o Breach, que é o que vai ser muito utilizado agora. Porque embora eu faça trocas que pareçam desfavoráveis, o Breach ajuda muito. Vocês vão ver que muitos shields que saíram dali foram de trocas que acabaram, entre aspas, desfavoráveis, mas pelo menos levando o shield. E aí, nesse caso, eu utilizando o efeito do Shenlong pra destruir o Rick Dias e levando o Whale Strike embora, com o Breach ativado. Ainda falando aí que nesse momento, se eu tivesse atacado, por exemplo, algum dos blockers dele baixos, tipo Rick Dias ou Lefrith, ele ia sair ileso porque ele não toma dano graças ao Shang Wufei. Lucas aí contando os recursos pra ver se vale a pena o que ele tá pensando em fazer. Vamos mais uma vez fazer uma viagem no tempo aí, rapidinho. Ele mandando um Striker Pack pra mesa e decidindo colocar um Sword Strike. E ele tem 4 de AP e 2 de HP. Geralmente, quando as pessoas usam Striker Pack, eu vejo ela sendo usada pra outra token. Porque tem uma defesa maior e um ataque menor, mas acaba sendo melhor como blocker. Ele desce também um Messala ali linkado com a Sara. E usa o Hyzak pra tirar mais um shield meu. Nessa hora ele vai passar o turno, aí eu falo assim, fez o link, mas não vai atacar. Nessa hora eu tava com 5 cartas na mão, ele pergunta quantas cartas eu tô e... Apesar de ter pouco shield ali, eu queria que tentasse ver se vinha algum piloto pra mão. Mas ele decide não atacar, só porque eu tô com um estudo de carta na mão. Contando ali os recursos pra ver se dá pra fazer o que eu quero, tô com 7 recursos.
Nessa hora, quanto mais o jogo vai passando pra frente, mais o tempo de pensamento vai aumentando. E vocês vão ver que as viagens no tempo agora pra ver o que fazer vão ser um pouco mais frequentes. Temos a nossa máquina do tempo, mas ela só viaja pro futuro, não pro passado. Eu decido colocar ali a Nahel Argaman, que ela dá um rest na unidade inimiga com 3 ou menos de HP. Viro ali o Sword Strike. Com o restante ali dos recursos, mando pra mesa aí o Wing linkado com o Hero. Não sei se vocês repararam, mas eu tô tentando colocar as cartas primeiro e depois pagar o custo. Não sei se vocês sabem, mas pela regra oficial do Gundam Card Game, você deve primeiro colocar as cartas, depois pagar o seu custo. Isso existe porque existe a previsão na regra de que não se deve pagar um recurso se você não for usar ele pra nada, né? Mas todo mundo joga errado, todo mundo veio do Magic, todo mundo vira os recursos antes. E aí eu decido mandar o Wing Gundam pra cima do Hyzak, tomando 2 de dano, e mandando mais um Breach pros shields dele. Como eu disse, o Breach é que faz a diferença nesse jogo. Nisso ele conta ali os 5 recursos pra vir o astro principal do deck. D.O. Linkado com o Paptimo Sirocco. Eu zoando ele, falando que ele podia dar rest aí, que já tava tudo restado. Nessa hora a gente entra numa discussãozinha ali pra ver o que cada um vai fazer, se os efeitos ativam. Eu falo quanto de AP e HP tá o Wing Gundam. Nesse momento ele tá 7/5, ele tomou 2 de dano. E aí ele decide usar o Amuro no Sword Strike pra trocar ali com o meu Wing Gundam. Mandando o D.O. ali pra explodir a minha base. E utilizando o Messala pra tirar mais um shield meu. Finalmente aparecendo um Anksha. Nesse jogo não veio ping quando eu precisava em nenhum momento, infelizmente. Era ali que ele estava se escondendo. E agora, meus amigos, agora vem talvez a melhor jogada desse deck. Agora, já que ele trouxe o personagem principal do dele, eu vou pensar com carinho ali e decidi fazer a mesma coisa com o meu. Inclusive, o motivo de eu ter montado esse deck, primeiro é porque eu tinha a maioria das cartas, antes de tudo fazendo ali o draw com a Help Curiosity, mas com os recursos restantes, eu decido mandar pra mesa o Altron Gundam, na sua forma Alternate Art aí, só porque eu tirei ela. Esse foi basicamente o motivo de eu ter montado esse deck, porque ele veio 2 dele, né? Um do normal e um do AA. Linkei ali com o Changwu Fei, e agora vem a magia. Eu ataco. Atacando o D.O., que iria trocar as 2 unidades. Porém, vamos fazer os efeitos primeiro, né? O Lucas já estava até removendo o D.O. ali. E aí, usando o efeito dele, que eu escolhi uma unidade blocker e dou 5 de dano nela. Ele não contou direito ali, já ia colocando dano, mas ela morre. Então, o que eu fiz? Com um ataque, tirei um blocker com 5 de vida, troquei com o D.O., o Altron morreu, porém, dei o Breach ali, que foi o suficiente para tirar o último shield. E agora, os 2 campos limpos, ambos os jogadores sangrando, dando uma troca constante ali de sopapos. E, como eu disse, quanto mais se aproxima do final do jogo, mais o tempo de pensamento aumenta. Lucas decide colocar um Freedom Gundam, esse que é geralmente meu Nemesis, porque ele sempre entra nesse final de jogo, sempre acaba desbalanceando pro lado do oponente. Ele pensa, com todas as cartas que tem na mão, decide pagar mais um recurso pra linkar ele com o Kira. Agora temos aí uma criatura poderosa que diminui a AP das minhas unidades quando ataca. Além disso, é um blocker, né? E como ele tá com 0 shields ali, ele decide passar o turno sem atacar. Porque ele pensa que, obviamente, né? Ele só tem um blocker. Se vier um link ali, é jogo finalizado, né? E eu já tô com bastante recurso ali pra isso. Poderia muito bem ser possível isso acontecer. Porém, a vida é uma caixinha de surpresas. E eu só tenho um Wing Gundam, tem um link pra mandar pra mesa. E decide pagar mais um pra finalmente colocar um Gun Tank, agora aparecendo aí, mas apesar do ping dele não acontecer nesse momento, vocês vão ver que ele vai ser uma peça-chave pra finalizar esse jogo aí. Passo o turno, porque não tem mais o que fazer, não tenho piloto, ou pelo menos não tenho piloto pra linkar, e ele manda outro Alfredão pra mesa e outro D.O., só que dessa vez sem link, nenhum dos dois. Ele decide atacar com o primeiro Alfredão, me deixando vulnerável, e passa o turno. Nessa hora ele faz as contas e ele fala que ele não devia ter atacado porque ele teria os 2 blockers para segurar meus 2 ataques, já que eu precisava de apenas um ataque passando para causar o dano letal nele ali. Ah, finalmente o Hero veio, mas agora já é tarde. Mas tudo bem, pelo menos ele aumenta. Apesar do Wing Gundam ter Breach, não adianta nada porque Breach não ganha jogo. Eu ataco e no caso ele bloqueia com o Freedom, ele não teria muita escolha. E aí, só pra utilizar ainda tudo que eu tenho na minha mão, eu pago mais um pra parear ali o Amuro no Gun Tank e desferir o golpe final.
E aí, o que vocês acharam das mudanças nesse vídeo? Tem umas coisinhas bobas, como se vocês perceberem os efeitos sonoros, eles são diferentes, né? Uma pra cada situação específica. Também adicionei umas animaçõezinhas ali quando o placar vai mudando, ou no final também com o winner. Eu queria ter adicionado mais coisas, tipo as cartas na tela quando elas são jogadas. Só que a edição dessa vez, por algum motivo, foi tomando muito tempo, mas eu aprendi algumas lições que eu já vou aplicar da próxima vez. E é isso, né? Vivendo e aprendendo, errando e se dando mal. Mas espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, por favor, de clicar aí no joinha se vocês curtiram. Toma 0,1 segundo do seu tempo e pra mim significa muito. E se inscreva aí, ativa o sininho pro YouTube avisar vocês a próxima vez que eu demorar pra soltar vídeo. Enquanto isso, espero vocês pra próxima batalha. Vocês sobreviverá até lá?